Muito bem, olá a todos. Vamos ao terceiro vídeo dessa série de vídeos, né, referente ao capítulo 3 do livro de Delineando a Pesquisa Clínica. Nesse capítulo vamos falar sobre amostragem, né, os processos de recrutamento das pessoas do seu estudo. É um tópico que as pessoas não dão muita bola, tá, mas ele é muito importante. Muitas vezes ele determina os resultados da pesquisa. Você pode jogar uma grande quantidade de recurso e esforço fora se você não fizer um bom processo amostral ou pelo menos não tiver consciência dos perigos, né, dele. Tá? Então, nesse vídeo vamos conversar sobre basicamente 3 assuntos. Tá? O primeiro é o que define os níveis de amostra, né, ou os níveis de amostragem que a gente tem, quais são os tipos de amostragem, né, vou fazer uma descrição geral, e 2 características importantes dado que você tem uma população-alvo, né, você tem a população geral, você tem uma população-alvo e você tem a população possível para você, como você estabelece fatores de inclusão e exclusão. Tá? Isso tem que estar descrito no seu protocolo, necessariamente. Qual é a sua população-alvo, qual a sua população acessível e quais os fatores de exclusão e inclusão que são necessários para você sair da população-alvo para a sua população acessível. Tá? E necessariamente você tem que discutir as limitações disso, eventualmente, pode ter alguma, e como você vai lidar com isso, né? Como você vai lidar com os erros sistemáticos ou a falta de representatividade. Tá? Então, indo para o primeiro tópico, né, que são as definições de amostra. Né? Então, basicamente você tem a população são todos os indivíduos, ou na linguagem estatística a gente chama de unidades de análise. Né? Todas as unidades de análise que você pode acessar ou que você pode coletar para fazer um estudo. Então, por exemplo, um exemplo de população seria, determinado pela geografia, seria toda a população do Brasil. É um tipo de população. Ou todos os humanos, é um tipo de população. Ou todos os ratos, né, caso você trabalhe com animais de laboratório, também seria a população. Muito raramente você vai ter acesso a todos. Caso, apenas numa exceção que é o censo, que em países grandes é realizado a cada 10 ou 15 anos, é muito difícil você ter acesso a toda a população, 100%. Tá? Então, já fica impraticável quando a sua questão de pesquisa, o seu objetivo de pesquisa é verificar a população toda. Em relação ao vídeo da aula passada, já quebra um dos objetivos do Feynman, né, que é o factível. Já não é possível acessar toda a população. Tá? Como você não tem acesso à população toda, você vai ter acesso a uma amostra. O primeiro tipo de amostra que você vai ter acesso, né, pense que a gente não está coletando os dados, a gente está pensando sobre o protocolo ainda. Então você tem a população, o primeiro nível de amostragem que a gente tem é a amostragem de interesse, ou a amostra-alvo. Tá? Então eu tenho a população toda do Brasil, mas para a minha pesquisa eu vou trabalhar só com hipertensos. Então eu tenho toda a população dos hipertensos, que não é a população geral. Tá? Então eu tenho toda a população do Brasil, e aí eu tenho uma subamostra, ou uma subpopulação, que são todas as pessoas com hipertensão. Meu interesse é estudar hipertensão, por exemplo. Então, esse é a minha população-alvo, ou minha amostra-alvo. Só que aí, mesmo assim, ter acesso a todos os hipertensos é uma coisa hercúlea, muito difícil. Então eu tenho que ter acesso à minha população, à minha amostra de interesse, né, que é o que eu vou conseguir coletar, é o acessível. Tá? Então você tem o Brasil todo, todos os hipertensos, que é uma subpopulação, e aí eu vou ter a população, ou a amostra que eu consigo coletar, que são todos os hipertensos presentes no hospital que eu trabalho, por exemplo. Tá? Repare que você vai ter perdas. Né? Então, de toda a população do Brasil para todos os hipertensos tem uma certa perda, né, de representatividade, e quando você faz a representatividade de toda a população de hipertensos para os hipertensos da sua amostra, você vai ter alguma perda também, né? Porque eu só estou trabalhando com um hospital e não com todos os hospitais ou todos os hipertensos da cidade ou do país. Tá? Isso você tem que levar em conta, porque depois, né, posteriormente, isso tem que estar descrito no seu protocolo, qual é a sua população-alvo e a sua população acessível, tá? Todos os hipertensos e os hipertensos que estão num certo hospital, população-alvo, população acessível, e como você vai fazer para lidar com os vieses de cada um. Tá? Como você vai fazer para, de um único hospital,
conseguir generalizar para todos os hipertensos da cidade, por exemplo. Tá? Tem técnicas, tem possibilidades para isso. E vamos discutir isso em vídeos posteriores. Tá bom? Então, esse é o primeiro insight, né? São os níveis populacionais que você tem. Aí eu gostaria de introduzir um outro conceito, que é o conceito de validade. Depois vamos mostrar matematicamente, né, ou analiticamente, como você computa a validade, né, como você quantifica a validade de um estudo. Mas, de forma geral, pense, por exemplo, eu quero comparar uma pergunta de pesquisa. Eu quero saber se pessoas com hipertensão têm uma melhor ou pior capacidade respiratória, cardiorrespiratória, do que pessoas sem hipertensão. Tenho dois grupos, hipertensos e não hipertensos, e estou comparando a capacidade pulmonar desses dois grupos, por exemplo. Tá? Será que isso existe na população toda? Será que se eu pegar todos os hipertensos da população e todos os não hipertensos em média vão ter uma capacidade cardiorrespiratória pior? Tá? É muito difícil responder essa pergunta porque eu não tenho acesso a toda a população dos hipertensos, mas eu tenho acesso à população de hipertensos do meu hospital. Tá? E aí eu analiso os dados do meu hospital e verifico que, pelo menos na amostra que eu tenho, acessível, os hipertensos têm uma capacidade respiratória pior. Tá? Como é que eu consigo validar esse resultado como sendo da população toda? Tá? Você tem um método para isso. A ideia de validade, ela se decompõe em dois tipos. Você tem a validade externa e a validade interna. Tá? Validade externa são afirmações que você pode fazer que são válidas para toda a população. Toda a população. Tá? Validade interna são afirmações que você pode fazer apenas para subgrupos. Então, por exemplo, se eu tenho apenas um estudo, eu tenho apenas um artigo, um trabalho, feito num único hospital, mostrando que nesse hospital pessoas hipertensas têm uma menor capacidade cardiorrespiratória do que pessoas não hipertensas, eu tenho uma indicação de validade interna, pelo menos para a subamostra de pessoas presentes num hospital específico, essa afirmação vale. Então é uma afirmação de validade interna. Eu quero transformar isso numa afirmação de validade externa. Então, dado que eu tenho no meu hospital, eu mostro que pessoas hipertensas têm uma capacidade cardiorrespiratória pior, será que isso vai acontecer na população? Na população toda, em todos os hospitais ou em toda a cidade? Tá? Para isso, vamos utilizar, eu só quero deixar nesse vídeo, nessa conversa, o conceito, tá, de validade interna e externa. Existem formas de avaliar isso, de quantificar isso, que são os conceitos de poder do teste e tamanho do efeito, que vamos discutir em outros vídeos. Mas eu quero deixar essa definição latente. Tá? Então, a validade interna é quando você tem afirmações de associação que você pode afirmar apenas em amostras restritas. Tá? No meu hospital, apenas para crianças, apenas para um subgrupo, apenas para uma região da cidade. Tá? Isso seria a ideia de validade interna. Validade externa é quando você pode afirmar para a população toda. Tá? Uma outra questão interessante diz respeito às áreas de estudo. Você tem áreas do conhecimento específicas que visam estudar atributos de validade externa, que são estudar grandes populações, por exemplo, a epidemiologia. A epidemiologia estuda a existência de associações ou não em grandes populações. Você faz a afirmação, tenta fazer para a população toda. Isso é bom, mas isso tem um problema também, porque você pode desconsiderar certas pequenas subamostras. Vou dar um exemplo. Isso tem a ver um pouco com divulgação científica, né? Então, às vezes sai uma notícia dizendo que comer carne vermelha causa câncer. Tá? E pode ter sido um estudo feito com muitas pessoas, uma amostra muito grande, publicada numa boa revista. Tá? Pode ser que, em média, probabilisticamente, o consumo de carne vermelha excessiva pode levar a certos condicionantes, a certas patologias. Pode ser. Mas isso não explica todas as variações individuais. Então, o fato de você observar um estudo populacional e nesse estudo você verificar que, em média, pessoas que consomem carne vermelha têm uma chance aumentada de câncer, não quer dizer que vale igualmente para todas as pessoas do estudo. Então, às vezes, você pode fazer parte de uma subamostra que não tem esse efeito. Então, somente fazendo um estudo com validade interna, que seria estudando pessoas muito parecidas com você poderia ver se essa associação,
que tem validade externa vale para todos os tipos de subpopulação. Tá? Eu só quero desmistificar essa ideia de que as pessoas têm de que quanto maior o tamanho da amostra, melhor. Ou os estudos epidemiológicos são os únicos que valem. Isso não é verdade. Tá? Os estudos epidemiológicos eles têm um peso muito grande para estudar a validade externa, que são afirmações que você pode fazer para populações, e nesse sentido propor políticas públicas, melhorar a execução de certas tarefas em hospitais, né, de forma geral. Tá? Mas isso não tem um impacto tão grande em afirmações clínicas. Por exemplo, eu escrevi um estudo dizendo que carne vermelha aumenta a chance de câncer em geral. Tá? Mas será que isso acontece em adolescentes? Ou seja, tem uma subpopulação. Será que essa associação que eu encontrei na população toda vale apenas para os adolescentes? Aí eu tenho que fazer um estudo com uma menor validade externa da população toda e uma maior validade interna no que diz respeito aos adolescentes. Tá? Logo, entramos na segunda parte, que é a questão dos fatores de inclusão e exclusão. Então, se eu tenho uma certa associação por validade externa que acontece na população toda, e eu quero fazer um estudo para verificar se ela acontece numa subpopulação distinta, eu tenho que impor um fator de exclusão. Então eu vou propor meu protocolo clínico, né? Voltando no exemplo anterior, por exemplo, verificar se hipertensos têm uma menor capacidade cardiorrespiratória do que não hipertensos. Imagina que eu já tenho um artigo descrevendo isso na população toda. E eu quero descrever isso apenas em adolescentes. Então eu vou colocar como fator de inclusão do meu estudo que você tem que ser adolescente. Você tem que ter uma certa faixa etária. E se você tiver uma faixa etária diferente, eu vou excluir. Tá? Porque o meu objetivo é homogeneizar a amostra, né, fazer uma amostra mais homogênea para testar uma associação externa num grupo mais homogêneo interno. Tá? Eu posso fazer o contrário também. Eu posso ter uma série de evidências apenas para grupos pequenos. Então, apenas para homens, apenas para crianças, apenas para pessoas hipertensas. Eu quero testar isso na associação toda. Tá? Então você pode pegar esses estudos que têm fatores de exclusão e incluir todos eles numa amostra mais generalizada. Tá? Você pode fazer isso dos dois lados. Tá bom? Então, a ideia inicial, né? Então, você tem a população geral, sua população-alvo e a população acessível, que é o que você consegue coletar. Tá? Conforme você vai chegando perto da população acessível, você vai perdendo validade externa e ficando com mais validade interna. Tá? Para explicar apenas aquela subamostra. Segunda coisa, são a questão dos fatores de inclusão e exclusão. Como você determina no seu protocolo fatores de inclusão e exclusão? Tá? Aí tem um ponto importante. Se você colocar muitos fatores de inclusão, tá? Então, para uma pessoa fazer parte do meu estudo, ela tem que ser mulher, ter entre 20 e 30 anos, morar em certa região da cidade. Você vai ter, se você colocar muitos fatores de inclusão, você vai ter muita dificuldade de encontrar pessoas. Então a amostragem vai levar mais tempo. Tá? Esse é o primeiro ponto. Pode ser uma amostragem mais cara, porque vai dar muito trabalho encontrar as pessoas, além de levar muito tempo. E quando você tiver uma amostra muito homogênea, né, você vai ter uma boa validade interna para explicar bem aquelas características da validade interna, mas vai ter uma validade externa muito baixa. Às vezes, quando você trabalha numa área clínica, ou com uma doença rara, ou com uma característica muito particular, talvez seja útil você trabalhar com a validade interna apenas. Talvez a validade externa não importe muito. Tá? Mas vai depender da sua área de estudo e do seu interesse. Tá bom? Então, você colocar muitas variáveis de inclusão pode ser negativo para uma pesquisa, pode tornar ela muito difícil, ou às vezes impraticável. Tá? Às vezes compensa você colocar menos variáveis de inclusão, deixar a amostra um pouquinho mais heterogênea e controlar na análise estatística, né, por meio de análises de covariância. A gente vai ver isso em vídeos posteriores. Tá? Então a ideia da variável de inclusão são variáveis que você necessariamente utiliza para descrever uma condição ou para descrever o grupo de interesse. Então eu quero estudar hipertensos. Como são esses hipertensos? Que grau de hipertensão? Que tipo de hipertensão? Né? E a hipertensão é associada com idade. Que idade? Tá? Então, as características da hipertensão
São variáveis de inclusão importantes, porque aí o seu estudo pode ser reprodutível, né? Você pode reproduzir esse estudo de novo, se você tiver uma boa descrição dos fatores de inclusão. E também a questão da idade, para essa pergunta. Tá? Fatores de exclusão. A escolha por fatores de exclusão leva em conta principalmente dois fatores. É quando você vai excluir um certo indivíduo da amostra, quando ele tiver muita dificuldade de aderir à pesquisa. Tá? Então você sabe que ele pode entrar no seu protocolo, mas depois ele vai ser uma perda. A chance dele ser uma perda é muito grande, dele não cumprir o protocolo. Ou quando a pessoa vai ter muita dificuldade, ou ela vai, aí é uma questão ética, vai ser muito danoso para ela fazer parte da pesquisa. Tá? Então, um exemplo, por exemplo, seria, num certo protocolo, seriam pessoas com certas dificuldades neurocognitivas. Por exemplo, para algumas tarefas, né, as pessoas às vezes podem ter, ou por exemplo, demência. Demência costuma ser um fator de exclusão com alguma frequência, quando você não quer estudar demência. Né? Então, pessoas com certo grau de demência podem ter dificuldade de fazer certas tarefas. Então, isso vira um fator de exclusão. Tá? Ou doenças neurodegenerativas, às vezes, pode ser um fator de exclusão. Ou ainda problemas de mobilidade, dependendo da atividade ou da intervenção que você faz, pode ser um problema de exclusão, um fator de exclusão. Tá? Então, é importante tomar cuidado para não colocar muitos fatores de exclusão, para não acontecer igual os fatores de inclusão. Você ficar com uma amostra muito homogênea, com muita dificuldade de coleta, tá? E mesmo de generalização dos resultados. A menos que isso seja explicitamente do seu interesse. E isso já tenha sido pensado a priori. Tá? Então, falado sobre a questão da validade, dos tipos de população, e falado sobre a questão dos fatores de inclusão e exclusão, lembrando que isso tem que estar descrito, por escrito, no seu protocolo de pesquisa. Na parte de sampling, né, de amostragem, você tem que dizer qual o tipo de amostragem, qual a sua população-alvo, quais os fatores de inclusão e exclusão. Tem que estar descrito certinho. Tá? Falando da amostragem, a gente tem alguns tipos de amostragem. Né? O mais comum é chamado amostragem por conveniência, que é você simplesmente coletar as pessoas que você tem acesso. Tá? São as pessoas do seu hospital, do seu centro de pesquisa, é o que você tem, né? Não tem jeito. É bom deixar claro que a amostra de conveniência não é uma amostragem, não é um método de amostragem. É só uma coleta de dados. Tá? Mas é bom você deixar claro que foi uma amostra por conveniência. Tá? Você coletou aquilo que você tinha acesso e tudo bem, você pode discutir na sessão de resultados, na discussão os problemas disso, mas é o que você tem. Tá? E aí, indo para os tipos de amostragem, você tem alguns. Você tem a amostra aleatória. A amostra aleatória é quando você tem toda a população, né, ou toda a população-alvo, né, e você cria um método, que em geral é um sorteio, você cria um método onde todos os indivíduos têm a mesma chance de serem coletados. Então, cada indivíduo tem um número, ou você pega uma tábua de números aleatórios, ou você bota vários números num saquinho e sorteia as pessoas. Tá? Isso seria o tipo mais simples de amostra aleatória. Tá? A amostra aleatória pode ter problemas. A gente vai ver principalmente isso na aula sobre randomização. Tá? Porque às vezes você pode dar azar. Você pode fazer um sorteio dos indivíduos e vir, sei lá, 90% de homens e 10% de mulheres. Isso é um viés. Tá? Então tem alguns cuidados em relação à amostragem aleatória que tem que ser considerados. Para tentar resolver o problema da amostragem aleatória, você tem a amostra estratificada. A amostragem estratificada é assim, você pega a sua população-alvo e divide em estratos. Estratos são unidades de medida de interesse. Por exemplo, eu estou fazendo um estudo, eu quero um número semelhante de homens e mulheres. Então, sexo é um estrato. Tá? E idade também é importante. Eu vou pegar de 20 a 30 anos, 30 a 40, 40 a 50. Então, você tem 3 grupos de faixa etária e 2 de sexo. Então, 3 vezes 2, você tem 6 grupos. Tá? Esses são os meus estratos. Aí eu pego a amostra, né, a população-alvo, divido nesses 6 grupos, tá? Homens de 20 a 30 anos, mulheres de 20 a 30 anos, por aí vai, e faço um sorteio dentro de cada grupo. Isso possibilita você ter sub- ou super-representação. Tá? Evita o problema da amostra aleatória simples. Então, a amostra estratificada, às vezes, melhora essa questão
dos problemas dos vieses de amostragem simples. Tá? A amostra estratificada, e aí você vai ter a amostra por conglomerado. A amostragem por conglomerado ela é muito similar à amostra estratificada, mas ela leva em conta uma questão geográfica também. Tá? Então imagine uma cidade, eu tenho São Paulo, por exemplo, né, no Brasil. Eu pego a cidade de São Paulo e divido em setores. Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte. Dentro desses setores eu divido em estratos, homens e mulheres com certa faixa etária, e aí faço o sorteio. Então eu tenho uma representação por estrato e por setor, né, por conglomerado, né, que seria por área geográfica. Quando eu necessito de uma representatividade geográfica, às vezes isso é útil. E você tem, por fim, uma amostragem que é a mais cara, né, que epidemiologicamente é a melhor, que é a amostragem por cluster. Em alguns artigos eles chamam de two-step, né, cluster de 2 fases ou de 3 fases, que é em que você determina a população-alvo. Essa população-alvo, numa certa área geográfica, você divide em setores. Nesse setor, você divide os estratos. Então eu pego uma certa área da cidade, sorteio um certo estrato, por exemplo, homens de 20 a 30 anos. Aí dentro dessa área geográfica eu vou ali numa rua ou num bairro, sorteio as casas, então tem um sorteio das casas, é um outro cluster, e aí eu bato na porta e sorteio uma pessoa. Então você tem vários níveis de randomização, né, de amostragem. Amostragem da população, da região da cidade, do extrato, da região, da rua, depois da casa e lá dentro da pessoa. Tá? Então, esse é o tipo de amostragem mais complexa, com maior representatividade populacional e maior validade externa. Tá? No Brasil, a gente tem um exemplo, a gente pode até deixar como uma referência adicional, a maior amostra representativa do Brasil, né, de uma cidade, que é a cidade de Pelotas, que ela vem sendo seguida há mais de 30 anos, né, e de forma como uma amostragem por cluster. Então, as pessoas, eles fazem amostragens a cada 3 ou 4 anos, acompanham pessoas longitudinalmente. Vamos deixar a referência da Universidade Federal de Pelotas, em que tem esse estudo longitudinal, já tem vários artigos publicados, e é um estudo de referência de validade externa no Brasil. Tá? Então, para encerrar, como de costume, vamos ao nosso exercício. Muito bem, vamos à nossa resolução de questão, tá? Desse vídeo. Então, imagine o seguinte. Minha pergunta é, eu quero saber o que leva um adolescente, né, a começar a fumar. Tá? Essa é a minha pergunta de interesse. Adolescentes, né, eu tenho que ter acesso a todos, mas eu não tenho acesso a todos. Eu tenho acesso apenas a uma escola com adolescentes do ensino médio. Tá? Então, minha população acessível são todos os adolescentes de uma escola, né, no ensino médio. E minha pergunta é... quais são os fatores que levam as pessoas jovens, né, a começar a fumar. Tá? Você tem uma certa desproporção, né, entre a amostra acessível e a amostra-alvo. Quais são os principais tipos de viés que essa minha amostra acessível pode ter no sentido de generalização dos resultados para a população-alvo? Pense um pouquinho. Pensaram? Muito bem. Vamos à resposta. Como eu tenho... apenas os alunos acessíveis para mim são apenas alunos do ensino médio, tá? Alunos de ensino médio começam mais ou menos com 14, 15 anos, mais ou menos, 13, 14, 15 anos, né? Se os adolescentes ou os jovens começarem a fumar mais cedo que isso, essa é uma população onde eles já começaram a fumar, em média. Então talvez eu precise de adolescentes mais jovens, tá? De crianças mais jovens. Então, talvez o ensino médio não seja o suficiente, caso eles tenham começado a fumar antes. Tá? Então, isso é uma limitação dessa amostra também. Tem que ser verificado. Outra coisa diz respeito ao fato de eu só ter uma escola. Então, eu necessariamente precisaria de escolas em outros locais, porque outros locais da cidade podem mostrar variações de renda, logo variações culturais também diferentes, né? Históricas diferentes. Então seria importante pegar pelo menos uma amostra, nem que seja menor, de outras escolas para representação. Tá? Então esses são os 2 principais tipos de vieses dessa amostra. Caso você não consiga, só tenha acesso a essa escola mesmo, esses vieses têm que estar descritos como limitações na seção de conclusões do trabalho. Tá? Isso é importante de ser pensado. Não invalida a pesquisa, desde que você tenha pensado a priori sobre isso e saiba lidar com
esses vieses, tá? Esses erros sistemáticos, que vamos falar sobre isso em próximos vídeos. Tá? Espero que tenham aproveitado e até o próximo vídeo. Até mais.